Olá, eu sou Ana Paula Teles, do Exploração Criativa. Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar sobre investigação e o tema de hoje são as hipóteses. Vem comigo? Elaborar e avaliar hipóteses é o segundo passo da investigação. No vídeo anterior, se você não viu ainda, corre lá para ver. A gente falou sobre elaborar perguntas. E as hipóteses são possíveis respostas para essa pergunta que vai ser investigada. E ela só vai ser investigada porque a gente não tem certeza se essa hipótese será ou não aceita. Para exemplificar, eu vou usar o estudo de Franco, Souto e Mumford de 2018. A referência está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, você vai lá para ler. É muito interessante, inclusive. E nesse artigo, os autores vão relatar a experiência de uma professora que estava no refeitório com os estudantes do terceiro ano do fundamental. Então, eles têm uma faixa aí de 9 anos. E um mico-estrela de uma mata próxima da escola apareceu no refeitório. E a professora começou a problematizar essa situação e, conversando com as crianças, eles estabeleceram que a pergunta que eles iam investigar é por que os micos-estrela estão se aproximando dos seres humanos. E nesse processo de tentar responder essa pergunta, ela estimulou os estudantes a elaborarem hipóteses, possíveis respostas para essa pergunta. E surgiram várias ideias. E a professora aproveitava e estimulava o posicionamento dos estudantes, às vezes reformulava quando muitos estavam falando, complementando a mesma hipótese, reformulava e perguntava se aquilo era uma das hipóteses que eles achavam. Estimulou a negociação entre as diferentes hipóteses e eles selecionaram um grupo de hipóteses a serem investigadas. Dentre essas que foram selecionadas, eu vou falar 4 para vocês. A primeira foi por que os animais da selva estão comendo comida dos micos, por isso que eles estão se aproximando. A outra foi porque nós, seres humanos, estamos invadindo o território deles. A terceira, porque eles estão procurando comida. E a 4, porque os micos são amigáveis. Então, essas foram algumas das hipóteses selecionadas nesse estudo. E se você quer saber como que esse estudo continua, corre lá no artigo e lê que ele é bem interessante. Pode te inspirar bastante nas suas aulas. E nesse exemplo, a gente pode ver que a professora ela trabalhou num segundo nível de autonomia. Por quê? O processo de investigação ele não precisa ser muito aberto, como muitos professores pensam, né? Quando se pensa na investigação, a imagem que pode vir à sua cabeça é de que o aluno vai sair fazendo tudo sozinho. E não vai. Qualquer atividade, qualquer nova forma de trabalhar um determinado conteúdo, você precisa ajudar o aluno a entender quais são as práticas esperadas dessa nova estratégia. Então, não adianta dar total autonomia se ele ainda não sabe o que ele tem que fazer, ele não está inserido nessa prática. E a investigação é uma prática bem diferenciada do que normalmente ocorre na sala de aula, não é mesmo? Então, se o seu aluno nunca vivenciou isso, você pode dar menos autonomia. Então, às vezes você pode propor a pergunta em vez de deixar ele propor. No caso das hipóteses, pode ter menos autonomia quando você fornece as hipóteses e ajuda os estudantes a avaliarem, por exemplo, quais que são mais plausíveis ou não, quais que podem continuar no processo de investigação. Ou então você pode fazer como essa professora do artigo. Ela deixou os alunos levantarem as próprias hipóteses e avaliarem quais que seriam, que continuariam o processo de investigação e ficou como mediadora desse processo. Então, tem essas possibilidades. E quando você dá esse espaço para os alunos avaliarem as hipóteses, até o processo de levantar as hipóteses, é uma oportunidade muito fértil para você conhecer quais são as concepções que eles têm sobre aquele assunto, né? Então, essa forma de interação, de estimular
perguntar por que que ele está pensando daquele jeito, né? Colocar alguns desafios assim, mas e se for de outra forma? Me fala, me dá exemplos. Esse tipo de pergunta que a gente como professor pode fazer, elas estimulam o aluno a ir elaborando melhor o que que ele está pensando, que às vezes ele nem tinha consciência que ele pensava sobre isso. Além de você conhecer melhor o que o seu aluno pensa, nessas interações, ele está vivenciando também práticas de argumentação, porque precisa se posicionar, precisa justificar o que está o seu posicionamento, precisa estar atento ao que o outro colega está falando, né, para saber se aquilo que está falando é plausível, não é. Então, ele está vivenciando um desenvolvimento de crítica. E então, as práticas de argumentação, como eu já falei em outras oportunidades, elas são excelentes para desenvolver habilidades comunicativas, pensamento crítico, habilidades socioemocionais, porque precisa aprender a ouvir o outro, respeitar a fala do outro, né? Então, esse momento de levantar e avaliar a hipótese, ele é muito importante no processo de investigação. Então, além de aprender sobre os conceitos, eles vão aprender também sobre práticas que são favoráveis para a própria vivência deles enquanto cidadãos, né, enquanto indivíduos na sociedade, e também como o conhecimento é construído, porque independente da área, seja da humanas, exatas ou biológicas, o conhecimento, os cientistas, eles trabalham coletivamente, né, e esses processos de interação, eles fazem parte também do processo de construção do conhecimento. Então, aproveite esse momento da investigação, de levantar hipóteses, para que seja o mais relevante possível nesse processo de aprendizagem. E não perca a sequência. O que será que vem depois? Né? O que a gente faz depois de levantar as hipóteses? Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Até mais!